O negócio é o seguinte, ó, fofas, agora a gente temos então a lateralização infinita, acumulação, né? Hoje um dia de alta, inclusive aqui no FI Club aqui, que o Caio da Massa adora o FI Club, né, Caio da Massa? Aí Nós sim, o temos, Ficube é top, né? nós temos com essa alta de hoje, né, nós temos uma tendência a se aproximar dessa média amarela, 144. vulgou a 144. média 144 aqui na metodologia do FI Club. Então nós temos acumulação ainda, né? Mesmo que a gente venha buscar, provavelmente a gente vai vir buscar a região dos 45, então ao longo da semana, se for uma semana positiva, se eles conseguir sair desse triângulo, né? Desse retângulo, na verdade, agora que evoluiu. Na minha concepção, acredito que nós temos muita região para ser liquidada aqui em cima, então o preço pode continuar subindo de fato, principalmente se no mercado futuro a galera que tiver aqui em cima com as ordens de apostando em queda for liquidada, porque eles vão ter que ser obrigados a recomprar Bitcoin através de contrato. Então eles teriam que, quando você faz o empréstimo nos contratos futuros, você acaba fazendo um contrato futuro, onde você tem que ser executado automaticamente para pagar a sua margem do empréstimo que você fez. E basicamente isso faz com que o preço, se ele atinge uma dessas regiões fora desse retângulo de acumulação, nós temos geralmente uma disparada de preço com bastante volume negociado por obrigação, tá? Então, muita gente é liquidada por obrigação e tem que pagar, recomprar através de contrato. É porque a galera, só fazer um parênteses aí, porque a galera esquece, né? É o seguinte, quando você, né, fecha uma posição de venda, você faz o quê? Você compra, né? É exatamente isso. Você fecha uma posição de venda, você tem que ser obrigado a comprar. Você tem que comprar. E aí dá esse movimento explosivo, geralmente, né? Quando ele acumula. E aí ontem nós estávamos falando dessa barra que estava tentando rejeitar essa barra verde aqui, né? Na região de Fibonacci. Nos últimos dois vídeos, dos últimos dois cafés eu estava comentando sobre isso, que para o Bitcoin não continuar caindo, né? Ou ele ter alta, ele teria que conseguir não perder a região 618 de Fibonacci e se manter abaixo dela. E, inclusive, ela conseguiu se manter, então, acima da região 0,38, acima da principal região de interesse para uma reversão. A gente usa uma ferramenta chamada, qualquer pessoa pode utilizar aí no TradingView de forma gratuita, essa ferramenta aqui chamada tendência de regressão. Quando a gente pega um período de acumulação lateral, eu gosto de usar essa ferramenta para saber se, quando dentro de uma acumulação, nós podemos ter uma reversão de uma tendência de baixa para voltar uma alta, né? Então, toda vez que nós entramos na zona azul, nós temos uma possibilidade, um aumento de probabilidade de reversão, tá? E ele conseguiu se manter acima da região 0,5 de Fibonacci, dessa barra maior aqui, explosiva, não perdeu a região 0,5 nem 0,618 de Fibonacci, conseguiu, em 2 ou 3 dias, se manter acima dessa região, e hoje ele teve, então, o rompimento dessa região, fazendo com que o preço tenderá a buscar, primeiramente, a média de 8, e, em segundo lugar, aquela média 144 lá do FI Club. Basicamente, então, nós temos uma possibilidade de pegar uma semana para serem liquidadas as operações acima dessas duas barrinhas aqui no semanal, onde tem muita gente alavancada. E nós tivemos uma semana muito interessante, porque nós tivemos uma ameaça de grande queda, né, uma segunda pernada de baixa, e, ao mesmo tempo, nós, agora no final de semana, principalmente no domingo, nós tivemos uma recuperação de alta, então, que vai se refletindo no gráfico, né, mostrando para nós força compradora. Então, potencialmente, nós podemos ter uma semana um pouco mais interessante do que as semanas passadas. O detalhe todo é o seguinte, no RSI, na região 50 do RSI, ainda estamos presos na região 50, quando nós estamos entre a região 40 e a região 60 do RSI, é zona de acumulação. Então, não quer dizer que essa alta vai terminar com a acumulação, quer dizer que ela pode continuar a acumulação ainda, mas ela pode evoluir de patamar, os preços podem capturar novos valores, ao invés de ficar preso entre o valor de 34 e 38, ele pode buscar agora entre 38 e 45 e ficar preso durante essa região. E aí nós temos o seguinte, quando a gente volta à tendência de alta forte, né? Quando a gente supera a região 60 do RSI, mantém o índice de força relativa acima dessa região 60. E quando nós temos forte tendência de baixa, é quando a gente perde a região 40. Então, toda vez que nós estamos presos com o RSI aqui dentro, nós temos todas as possibilidades de continuar lateralizando, e só vai sair dessa condição, voltar à tendência de alta,
quando ele surfar acima do RSI na região de sobrecompra ou numa tendência de baixa abaixo da região na sobrevenda do RSI, tá? Então, praticamente, nós temos agora um respiro aí dessa acumulação, uma evolução de preço, né? Tem tudo aí para continuar subindo, tá? Ele tem tudo aí para conseguir romper essa região. Eu tenho a expectativa que ele consiga realmente pegar essas ordens e liquidar todo mundo aqui, obrigando... Mas só subir acima dos 40k, hein? Só se subir acima dos 40 mil. Ele tem que subir acima dos 40 mil para conseguir vir testar na média, né? E aí o que acontece? A gente ainda está em tendência de baixa, tá? Apesar da alta de hoje, né? Nós ainda utilizamos o super trend para mostrar que estamos em tendência de baixa. Para ele assumir a ponta, uma ponta interessante de tendência de alta, ele teria que romper então a região do super trend, que seria congruente com a região da média de 8 semanal, e o preço se manter acima, tá? Então ainda não estamos em tendência de alta ainda, tá? Isso só vai acontecer se a gente romper essa região e conseguir o preço circular entre a região de 45 mil e 50 mil e se manter nessa região, mesmo que ele faça lateralizações, né? Então a gente precisa ver esse tipo de coisa evoluir. Eu acho assim, a Caio e Luazeira, que o mercado ele ainda vai ficar lateral por mais um mês ou talvez 2 meses ainda, mesmo com essa evolução da alta de hoje. Porque essa linha de tendência de baixa aqui, ó, ela mostra para nós na angulação dela que a acumulação ainda ela vai demorar um tempo para acontecer. Dificilmente ele já vem aqui em cima, ele fica um tempo ainda. Era um sonho, hein? Ele vem, aí ele lateraliza aqui, aí ele volta aqui um pouquinho, lateraliza, volta, e aí lá na frente ele vem. Geralmente é assim que ele sai da acumulação. Dificilmente ele vem logo disparando. Pode acontecer, pode tudo acontecer, né? O mercado é soberano. É impossível a gente Mas se acontecer também, né? Ele pode. Se acontecer, ele, mostra uma força do caralho aí, pode ser que um pro topo. Se acontecer isso aqui dele vir já direto, né? Daí ele vem rompendo ele vem fazendo uma super forte tendência de alta, isso vai se refletir no RSI, o RSI vai vir aqui para cima e vai ficar aqui em cima de novo, circulando aqui em cima, né, no gráfico diário. Daí, quando ele está aqui em cima, a tendência é fortíssima de alta, né? Mas, por enquanto, ele está preso ainda na região 50, ainda no gráfico diário, no gráfico semanal. Para quem é iniciante, né? Para quem é o cara bem iniciante, assim, que não quer ficar com o dinheiro preso por muito tempo, ou não quer ficar preso na acumulação, eu sempre falo assim, cara, espera ele romper a região 60 do RSI no diário e no semanal, porque daí ele mostra que ele tem tendência forte de alta. E aí você tem uma alta mais vamos dizer assim, você paga um pouco mais caro o preço, mas pelo menos você entra um pouco mais tarde e não entra numa acumulação, porque a acumulação ela é cheia de ruídos, né? Ela é cheia de ruídos. A acumulação geralmente é assim, ó. Ele tem essa linha de tendência de baixa, né? Ele vai querer fazer o quê? Ele vai querer fazer um triângulo aqui, ó, diário, até lá na frente conseguir romper essa LTB, sabe? Ele vai ficar nessa punheta aqui. E aí o pessoal fica sem cabelo, né? Começa a ter depilação por estresse. Tu fica se estressando, começa a cair os cabelos do saco, do cu, cai os cabelos da cabeça. Tu fica se depilando de estresse, né? Porque tu fica todo dia acompanhando aqui, arrancando um pouquinho do que tu tem. E aí o que acontece? Essas acumulações, elas são normais para o Bitcoin, elas levam tempo mesmo. A última grande assim que aconteceu, que quase perdi a paciência com o mercado, foi essa daqui, onde o volume ele começa a ficar muito baixo, né? A movimentação, cara, zero movimentação, zero volatilidade, o preço quase não mexe nem $200 por dia. E essa acumulação que nós tivemos aqui no ano passado, ela durou praticamente durou de final de abril até julho, até 20 de julho. Então foram praticamente aí quantos? 3 meses? 3 meses de lateralidade, né? E a pior que eu já vivi, a pior lateralização que eu já vivi na minha vida foi essa daqui, velho. Essa lateralização aqui, essa acumulação aqui foi dolorosa, hein, velho? Foi dolorosa, porque foi muito demorado. Aqui, olha só, olha a velocidade, olha o volume que tinha, não tinha volume aqui, olha a oscilação do preço aqui. Ele saía de 6.400, terminava em 6.381. Saía 6.400 de novo, 6.300 e pouco. Então ele ficava nessa volatilidade monstruosa aqui por muito tempo. Eu lembro encontrar o negão ali em cima ali.
Desceu a ladeira. Até encontrar o negócio da Até que piroca. encontrou. Exatamente. Até que o cara chegou Abre, aqui, velho. ó. Pá! Puta que pariu. Esse aí chegou Almoçou rasgando aí. a beirada. Exatamente. Rasgou a beirada, chegou com o Darth Vaderzão.